E se tudo o que você acredita sobre sua própria vida fosse uma mentira cuidadosamente construída? E se as pessoas que você mais ama estivessem escondendo um segredo tão sombrio que poderia destruir completamente tudo o que você conhece sobre si mesma? Essa é a história de Sofia, uma jovem de 23 anos que descobriu que sua infância inteira foi apagada por um motivo aterrorizante. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora vai te deixar sem palavras até o último segundo. Sofia sempre foi uma garota normal. Cresceu em uma família aparentemente perfeita, com pais amorosos, uma casa confortável em um bairro tranquilo, amigos leais e tudo o que uma pessoa poderia desejar para ter uma infância feliz. Mas havia algo que sempre a incomodou profundamente. Ela não se lembrava de absolutamente nada dos seus primeiros 10 anos de vida. Era como se sua memória começasse magicamente aos 11 anos. Quando acordou em um quarto de hospital sem entender o que tinha acontecido, seus pais sempre disseram que ela tinha sofrido um acidente grave, uma queda que causou um trauma craniano severo e resultou em amnésia retrógrada. Os médicos confirmaram o diagnóstico, explicaram que era algo raro, mas possível, e que talvez as memórias nunca voltassem. Sofia aceitou essa explicação durante anos. Afinal, por que duvidaria das pessoas que a amavam? Por que questionaria a versão que todos ao seu redor repetiam com tanta convicção? Mas conforme crescia, pequenos fragmentos começaram a aparecer. Não eram memórias claras, eram flashes, sensações estranhas, pesadelos recorrentes que não faziam sentido. Ela sonhava com um menino de cabelos castanhos, sorriso largo, correndo com ela em um parque. Sonhava com uma casa diferente da que conhecia, com um jardim cheio de flores amarelas. Sonhava com uma voz infantil chamando seu nome. Sophie! Sophie! Vem brincar! E sempre acordava com o coração disparado, suando frio, com uma sensação esmagadora de perda, como se tivesse esquecido algo extremamente importante. Durante a adolescência, Sofia mencionou esses sonhos algumas vezes para seus pais. A reação deles era sempre a mesma: desconforto visível, mudança rápida de assunto, olhares nervosos trocados entre si. Sua mãe, Clara, sempre dizia que eram apenas construções da mente tentando preencher os espaços vazios. Seu pai, Roberto, reforçava que era melhor não forçar as lembranças, que isso poderia ser prejudicial para sua saúde mental. Então, Sofia aprendeu a calar, aprendeu a guardar seus questionamentos, a fingir que estava tudo bem, a viver a vida que tinha, sem olhar para trás. Ela se formou no ensino médio, entrou na faculdade de psicologia, começou a trabalhar em uma clínica como estagiária, fez amigos novos, namorou algumas pessoas, tentou construir uma vida normal. Mas aquele vazio, aquela sensação de que faltava um pedaço fundamental de si mesma, nunca a abandonou completamente. Tudo mudou quando Sofia completou 23 anos. Foi uma sexta-feira ensolarada de outubro, e ela estava organizando o sótão da casa dos pais para ajudá-los com uma reforma. Entre caixas velhas, álbuns de fotos e objetos esquecidos pelo tempo, ela encontrou uma mala de couro marrom escondida atrás de uma estante antiga. A mala estava trancada, mas a fechadura estava enferrujada e cedeu facilmente quando Sofia forçou um pouco. Dentro da mala havia coisas que congelaram seu sangue. Fotos antigas, muitas fotos de uma menina pequena que era inconfundivelmente ela mesma, mas em lugares que não reconhecia, com pessoas que nunca tinha visto. Havia uma foto dela aos 6 ou 7 anos, abraçada com um menino da mesma idade, ambos sorrindo largamente em frente a uma casa que definitivamente não era onde ela cresceu. O menino tinha cabelos castanhos e um sorriso largo, o mesmo menino dos seus sonhos. No verso da foto, escrito à mão com caneta azul, estava: Sofia e Lucas, melhores amigos para sempre, verão de 2006. Sofia sentiu as mãos tremerem. Lucas, esse nome ecoou na sua mente como um sino distante, mas familiar. Quem era Lucas? Por que ela não se lembrava dele? E por que essa foto estava escondida numa mala trancada no sótão? Ela continuou vasculhando. Havia mais fotos, dezenas delas. Sofia e Lucas construindo castelos de areia. Sofia e Lucas fantasiados de Halloween. Sofia e Lucas soprando velhinhas de aniversário juntos. Eles eram inseparáveis. Isso era óbvio, mas não havia uma única menção a esse menino em toda a sua vida atual. Nem fotos nas paredes, nem histórias contadas, nem explicações. Era como se ele tivesse sido completamente apagado da existência. No fundo da mala, Sofia encontrou um caderno pequeno, daqueles de capa dura com desenhos infantis. Ela abriu com o coração martelando no peito. Era um diário, e a letra infantil, mas caprichada, era dela mesma. A primeira página dizia:
Diário da Sofia. 10 anos 2009. Ela começou a ler, e cada palavra era como uma bomba explodindo dentro do seu peito. Hoje foi o melhor dia. O Lucas e eu ficamos brincando no parque até escurecer. A mãe dele trouxe pipoca e a gente ficou olhando as estrelas. Ele disse que quando crescer vai ser astronauta e vai me levar para a lua. Eu disse que vou ser professora e vou ensinar todas as crianças do mundo. A gente fez promessa de dedo mindinho, de ser amigos para sempre. Sofia leu página após página, cada uma descrevendo aventuras, brincadeiras, segredos compartilhados entre duas crianças que eram praticamente irmãs. Lucas aparecia em cada entrada do diário. Ele era seu melhor amigo, seu confidente, sua pessoa favorita no mundo inteiro. Como ela tinha esquecido completamente dele? Como isso era possível? Ela continuou lendo, e as entradas foram ficando mais recentes, chegando perto do final do caderno. E então, a última entrada, a letra estava trêmula, diferente das outras, como se tivesse sido escrita às pressas ou com muita emoção. 20 de dezembro de 2009. Eu não entendo o que aconteceu. O Lucas sumiu. Ninguém me diz nada. A mãe dele está chorando muito e meu pai não me deixa ir lá. Eu ouvi eles conversando tarde da noite. Ouvi meu pai dizer: foi um acidente terrível. E minha mãe chorando, falando àquela pobre criança. Eu estou com muito medo. Cadê o Lucas? Porque ninguém me conta nada. Eu só queria que ele voltasse. E ali terminava. Não havia mais nenhuma entrada depois disso. Sofia sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, sem conseguir controlar. Algo terrível tinha acontecido com Lucas. Algo que sua família tinha escondido dela por todos esses anos. E de alguma forma, isso estava conectado com um acidente que a fez perder a memória. Ela desceu as escadas correndo, a mala nas mãos, o diário aberto na última página. Seus pais estavam na sala assistindo televisão. Quando viram o estado dela, os rostos empalideceram instantaneamente. Quem é Lucas? Sofia perguntou com a voz embargada. E não me venham com mentiras. Eu encontrei tudo, as fotos, o diário. Eu preciso saber a verdade. Agora, houve um silêncio pesado. Clara começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos. Roberto fechou os olhos, como se estivesse reunindo coragem para finalmente contar algo que guardava há mais de uma década. Senta, Sofia. Ele disse com voz grave e cansada. Você merece saber a verdade. Nós só queríamos te proteger, mas talvez tenha sido um erro esconder isso de você por tanto tempo. Sofia sentou, o corpo todo tenso, preparada para ouvir algo que mudaria sua vida para sempre. Roberto começou devagar. Lucas era seu melhor amigo desde que vocês tinham 3 anos. Vocês eram inseparáveis. As famílias eram muito próximas. Morávamos na mesma rua. Passávamos todos os finais de semana juntos. Vocês dois eram como irmãos. Eram a alegria de todos ao redor. Clara continuou, a voz quebrando. Mas em dezembro de 2009, aconteceu algo horrível. Vocês dois estavam brincando perto de um lago, num parque que costumávamos frequentar. Era um dia frio, o lago estava parcialmente congelado, e vocês começaram a brincar perto da borda. Nós adultos estávamos um pouco mais longe, conversando, descuidados, e então ela não conseguiu continuar. Roberto pegou sua mão e terminou. Lucas pisou em uma parte fina do gelo. Ele caiu na água gelada. Você tentou ajudá-lo, Sofia. Você era uma criança corajosa e não pensou 2 vezes. Você se jogou na água tentando puxá-lo, mas vocês dois foram arrastados pela correnteza debaixo do gelo. Sofia sentiu o mundo girar. As imagens começaram a voltar, fragmentadas, mas reais. A água gelada queimando sua pele, os gritos, o desespero, a sensação de não conseguir respirar. Nós conseguimos te tirar a tempo, Roberto continuou, as lágrimas agora correndo também pelo seu rosto. Você ficou apenas alguns minutos na água, foi levada para o hospital, teve hipotermia severa, bateu a cabeça nas pedras e ficou em coma por 3 dias. Quando acordou, não se lembrava de nada. Os médicos disseram que era um mecanismo de defesa do cérebro, uma forma de te proteger do trauma. E Lucas? Sofia perguntou. Embora já soubesse a resposta no fundo do coração, Clara soluçou. Lucas não conseguimos salvar a tempo. Quando o encontraram, já era tarde demais. Ele tinha apenas 10 anos, Sofia. 10 anos. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Sofia sentia como se um buraco tivesse se aberto no seu peito. Lucas tinha morrido. Seu melhor amigo, a pessoa mais importante da sua infância, tinha morrido tentando... Não. Ela tinha tentado salvá-lo e falhado. E seu cérebro, para protegê-la dessa dor insuportável, tinha apagado tudo. Tinha apagado não só o trauma, mas todas as memórias felizes também.
porque elas estavam entrelaçadas demais com a perda. Por que vocês nunca me contaram? Sofia perguntou, a voz mal saindo. Por que esconderam tudo isso de mim? Os psicólogos na época aconselharam isso, explicou Roberto. Eles disseram que forçar essas memórias poderia ser devastador para você, que se você não se lembrava, era porque sua mente não estava pronta para lidar com isso. Eles sugeriram que nós removêssemos todos os gatilhos, todas as fotos, todos os objetos que pudessem trazer as lembranças de volta de forma abrupta. Nós até nos mudamos de bairro, cortamos contato com a família do Lucas, apagamos tudo. Vocês apagaram minha história. Sofia disse, a raiva começando a misturar-se com a dor. Vocês apagaram a pessoa que eu era. Vocês me fizeram acreditar em uma mentira por 13 anos. Nós só queríamos te proteger. Clara chorou. Nós vimos você sofrer tanto naqueles primeiros meses. Você acordava gritando todas as noites, tinha ataques de pânico, se recusava a comer. E quando a memória foi embora e você começou a melhorar, a voltar a sorrir, a viver, nós achamos que era o melhor. Nós achamos que estávamos fazendo a coisa certa. Sofia não sabia o que sentir. Parte dela entendia o desespero dos pais, o desejo de proteger a filha da dor. Mas outra parte sentia uma raiva profunda, uma sensação de traição. Eles tinham roubado dela o direito de se lembrar, de honrar a memória do seu melhor amigo, de processar o luto da forma dela. Nos dias que se seguiram, Sofia foi atrás de mais informações. Ela procurou artigos de jornal da época, encontrou a notícia, tragédia no lago municipal. Menino de 10 anos morre afogado. Amiga sobrevive. Havia uma foto pequena do Lucas, o mesmo sorriso largo que ela reconhecia dos sonhos. Ela procurou a família dele nas redes sociais e encontrou a mãe, Sandra, que ainda morava na mesma cidade. Sofia hesitou por dias antes de finalmente mandar uma mensagem. Quando Sandra respondeu, foi com uma mistura de surpresa, emoção e alívio. Elas marcaram de se encontrar em uma cafeteria tranquila no centro da cidade. Quando Sofia chegou, reconheceu Sandra imediatamente, mesmo sem nunca ter visto uma foto dela adulta. Havia algo nos olhos dela que era exatamente igual aos do Lucas. Elas se abraçaram e choraram antes mesmo de trocar uma palavra. Eu pensei tanto em você ao longo desses anos, Sandra disse, segurando as mãos de Sofia. Eu queria te procurar, queria saber como você estava, mas seus pais pediram que eu não fizesse isso. Eles disseram que seria melhor para você seguir em frente sem lembranças. Eu sinto muito. Sofia disse, as lágrimas escorrendo. Eu sinto muito por não ter conseguido salvá-lo. Eu era só uma criança, mas eu devia ter feito mais. Devia ter. Não, Sandra interrompeu firmemente. Você era uma criança de 10 anos, Sofia. Você fez o que pôde. Você foi corajosa. Você tentou salvar meu filho quando os adultos estavam longe demais para ajudar. Eu nunca te culpei, nem por um segundo. Na verdade, eu sempre te admirei por isso. Elas conversaram por horas. Sandra contou histórias sobre Lucas, sobre como ele falava de Sofia o tempo todo, sobre como eles eram inseparáveis. Ela mostrou mais fotos, vídeos antigos que tinha guardado. Sofia assistiu a si mesma criança, rindo, brincando, sendo feliz ao lado do melhor amigo. Era como ver uma pessoa completamente diferente, mas ao mesmo tempo profundamente familiar. Ele tinha um caderno, Sandra disse, tirando um objeto da bolsa. Um caderno onde desenhava e escrevia coisas. Na última página, pouco antes do acidente, ele escreveu algo para você. Eu guardei todos esses anos, esperando que um dia pudesse te entregar. Sofia pegou o caderno com mãos trêmulas, abriu na última página e viu um desenho colorido de 2 astronautas flutuando no espaço de mãos dadas. Embaixo, escrito com a letra infantil de Lucas, eu e a Sophie vamos ser amigos até no espaço, para sempre. Seu melhor amigo, Lucas. Sofia desabou em lágrimas. Toda a dor, todo o luto que tinha sido reprimido por 13 anos, finalmente veio à tona. E ela percebeu que, por mais que doesse, por mais que fosse devastador, ela precisava daquilo. Precisava lembrar, precisava honrar a memória do garoto que tinha sido sua pessoa favorita no mundo inteiro. Nos meses seguintes, Sofia passou por terapia intensiva. As memórias voltaram aos poucos, não todas, mas muitas delas. E com as memórias vieram as emoções, a alegria das brincadeiras, a dor da perda, a culpa de ter sobrevivido, a raiva pela mentira e, finalmente, a aceitação. Ela confrontou seus pais novamente, mas dessa vez com mais calma. Eles conversaram profundamente sobre as escolhas que foram feitas, sobre as intenções por trás delas, sobre o que poderiam ter feito diferente. Foi doloroso, mas necessário. E aos poucos a família começou a se curar, juntos,
Pela primeira vez desde o acidente, Sofia decidiu fazer algo significativo com tudo aquilo. Ela começou um projeto de pesquisa na faculdade sobre trauma infantil, memória reprimida e luto. Ela queria entender não só sua própria experiência, mas ajudar outras famílias que passavam por situações semelhantes. Ela se formou com honras e dedicou sua tese à memória de Lucas. Ela também se reaproximou de Sandra e elas desenvolveram uma amizade profunda. Juntas, criaram uma fundação em nome de Lucas, focada em segurança aquática para crianças e apoio psicológico para famílias que perderam entes queridos em acidentes. Todo ano, no aniversário de Lucas, Sofia vai até o lago onde tudo aconteceu. Ela leva flores amarelas, as mesmas que via nos seus sonhos, e passa algum tempo ali, conversando com ele, contando sobre sua vida, sobre tudo o que conseguiu realizar. E de alguma forma, ela sente que ele está ouvindo. A história de Sofia nos ensina várias lições importantes. Primeiro, que esconder a verdade, mesmo com boas intenções, pode causar mais dano do que bem. Segundo, que o luto precisa ser processado, não escondido. Terceiro, que as crianças são mais resilientes do que imaginamos quando recebem o suporte adequado. E finalmente, que honrar a memória de quem perdemos é uma das formas mais bonitas de amor. Sofia aprendeu que carregar a dor não é uma fraqueza, é uma prova de que você amou profundamente. Ela aprendeu que lembrar, mesmo quando dói, é melhor do que esquecer. E ela aprendeu que Lucas, embora fisicamente ausente, nunca realmente a deixou. Ele estava ali, em cada sonho, em cada fragmento de memória, tentando voltar à superfície, esperando para ser lembrado. Hoje, aos 27 anos, Sofia é uma psicóloga especializada em trauma infantil. Ela ajuda famílias a navegar em situações impossíveis, oferece suporte a crianças que passaram por perdas devastadoras e luta para que nenhuma criança tenha que carregar sozinha o peso de um segredo que não é dela. Ela ainda tem os pesadelos às vezes, ainda sente a água gelada, ainda ouve os gritos, mas agora ela entende que aqueles não são apenas pesadelos, são memórias, são parte da sua história. E ela não os teme mais. No consultório dela, há uma foto emoldurada na parede. É aquela foto do verão de 2006, ela e Lucas abraçados, sorrindo para a câmera, e embaixo, uma placa pequena com os dizeres: em memória de Lucas, o melhor amigo que alguém poderia ter. Sua amizade moldou quem eu me tornei. A jornada de Sofia nos lembra que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra um caminho de volta. Que as memórias reprimidas não desaparecem, elas apenas esperam um momento certo para ressurgir. E que o amor verdadeiro, mesmo após a morte, nunca realmente morre. Ele se transforma, se adapta, mas continua vivo dentro de nós. E talvez a lição mais importante seja esta: não tenha medo de olhar para trás. Não tenha medo de enfrentar suas próprias sombras, seus próprios traumas, suas próprias verdades escondidas, porque é só olhando para trás, é só entendendo de onde viemos, que podemos realmente seguir em frente de forma completa e autêntica. Sofia hoje sabe que ela não é definida apenas pelo que aconteceu quando tinha 10 anos, mas ela também sabe que aquilo faz parte dela, moldou quem ela é e merece ser honrado. Lucas merece ser lembrado não pela tragédia, mas pela alegria que trouxe enquanto esteve aqui. E isso ela garante que vai fazer pelo resto da vida. Então, o que você achou dessa história? Se ela te tocou de alguma forma, deixa aquele like aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. E ativa o sininho das notificações. Eu tenho certeza que você vai se emocionar com os próximos conteúdos também. Muito obrigado por assistir até o final. Você é incrível por estar aqui. E lembre-se, suas memórias, mesmo as dolorosas, fazem parte de quem você é. Não tenha medo de olhar para elas, de processá-las, de honrá-las. Um grande abraço e até o próximo vídeo.